Olá pessoal, professor Ivan Paulo. Hoje nós vamos começar a primeira série de aulas, que tínhamos estabelecido. Série essa, começando como a gente trabalhou, observamos no vídeo de apresentação, começando pelos regimes civis militares, mas fazendo uma pequena retificação. Não vamos trabalhar isoladamente a ditadura militar brasileira. Vamos trabalhar basicamente as ditaduras latino-americanas. Por que isso? Porque já saiu bastante material específico a respeito da ditadura militar brasileira, em jornais, revistas, em vídeos, em documentários, mas é interessante aqui, eu gostaria de passar essa questão para vocês, a gente observar um contexto latino-americano. Por quê? Porque o caso brasileiro não foi um caso isolado. Esses regimes ditatoriais, nesse período da década de 1960, 70, foram uma característica da América Latina. E o Brasil foi apenas uma, entre outras tantas ditaduras ocorridas nesse mesmo período. Então, é preciso observar aqui o seguinte: não dá, evidentemente, é humanamente impraticável que a gente trabalhe todos os regimes que ocorreram no continente, mas podemos utilizar alguns a título de exemplificação, em que eles podem dar uma visualização geral desses acontecimentos, desses eventos. Então, os regimes escolhidos, basicamente, foram os casos, melhor dizendo, escolhidos foram os casos de Brasil, de Argentina e do Chile. Esses casos foram escolhidos. O Brasil, óbvio, porque é o nosso país e estamos nessa, entre aspas, comemoração dessa data, muito entre aspas, diga-se por sinal, e os outros regimes, além de se caracterizarem num contexto semelhante ao brasileiro, eles têm entre si algumas semelhanças. A principal observação nesse sentido aqui é que esses regimes, na verdade, esses três, eles são os mais conhecidos, os mais bem caracterizados da América Latina desse período. A primeira observação é com relação à periodização, ou seja, quais são os períodos em que houve, em que ocorreram esses regimes autoritários. No caso do Brasil, 1964 85, é um dos primeiros, na verdade, o primeiro regime a ser instalado e um dos mais longos, que durou 21 anos. O caso da Argentina, que é mais curto, um regime bem mais curto, que é de 1976 a 1983, e o caso do Chile, que além de ser quase tão longo como o brasileiro, foi de 1973 a 90, o Chile foi uma das últimas, se não a última, ditadura militar aqui na América do Sul. Bom, o ponto extremamente importante é o que une, o que dá essa semelhança a esses regimes, e daí essa escolha de não trabalhar isoladamente o regime ditatorial brasileiro, é o contexto. E aí a gente tem que observar o contexto em dois planos: o plano externo e o plano interno. Observando que esse plano interno, estamos nos referindo em situações mais ou menos comuns aos três países, ainda que eles guardem entre si, obviamente, certas particularidades. Bom, no caso do contexto externo, a primeira observação é o quê? É a Guerra Fria. O que foi essa Guerra Fria? É uma oposição, uma rivalidade bastante forte que vai ocorrer, sobretudo após a Segunda Guerra Mundial, entre as chamadas superpotências mundiais. O mundo vai ser dividido em dois blocos: o chamado bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco socialista, liderado pela antiga União Soviética. Chamamos antiga União Soviética porque, recordem, formalmente a União Soviética ela não existe mais. Os países que faziam parte da União Soviética, obviamente que eles existem, mas a União Soviética em si, em 1991, formalmente deixou de existir, o Estado Soviético. Bom,
Essa Guerra Fria também é preciso recordar, por quê? Porque não houve uma rivalidade, ou não houve um confrontamento, melhor dizendo, não houve um confrontamento direto entre os dois países, né, entre as superpotências. Esse confrontamento ele foi no campo da sabotagem, da espionagem, foi no campo da corrida armamentista, em especial a corrida nuclear, né, por armamentos nucleares, e especialmente, daí a justificativa, né, desses regimes, foi especialmente no campo geopolítico. O que é que significa isso, geopolítico? Esses países buscavam influenciar, né, os demais a ficarem, ou permanecerem, ou migrarem ao seu, né, bloco de influência, ou capitalista, né, com os Estados Unidos, ou socialista com a União Soviética, né? Bom, então isso colocava uma situação em que os países tinham que, entre aspas, decidir se fariam parte, né, do bloco soviético ou do bloco americano. É claro que essa decisão ela não era totalmente voluntária, né? Bom, colocando isso no contexto da América Latina, temos que observar que a América Latina, nesse momento, mais do que qualquer outro continente, a América Latina é uma região fortemente ligada aos Estados Unidos, né? Entre outras razões, a mais óbvia pela própria presença, né, dos Estados Unidos no continente americano. Então, essa presença e certas características dos Estados Unidos em relação à América Latina reforçam essas rivalidades aqui no continente latino-americano. Que características nós temos que recordar? Que os Estados Unidos tinham em relação ao continente latino-americano uma posição, né, de certo intervencionismo. Essa posição vai ser marcada no século XIX, né, por volta da década de 1830, pela doutrina Monroe, e vai ser mais fortemente marcada pela instalação, vamos dizer assim, pela implantação do modelo imperialista americano no início do século XX, com o presidente Theodore Roosevelt, a famosa, né, política do Big Stick, né? Então, essas características americanas fazem com que eles visualizem a América Latina como a região mais proximamente de seu controle. Então, essa região não poderia, em hipótese alguma, migrar para uma área de controle soviética, né? Bom, então surge para os americanos, né, não unicamente, mas surge para os americanos a ideia, a partir dessa rivalidade, né, da Guerra Fria, do chamado perigo vermelho. Na América Latina, esse perigo vermelho seria representado pela possibilidade de algum país latino-americano migrar para uma órbita de influência soviética. E aí a pergunta que tem que ser feita é a seguinte: havia a possibilidade concreta disso acontecer? A princípio, né, não era em si considerado. Mas aí temos o nosso segundo contexto, que é a Revolução Cubana. Essa Revolução Cubana, que é um ato, um evento, né, extremamente inesperado, inédito, em que uma pequena revolução que começa extremamente tímida, né, liderada pelos irmãos Castro, né, o Fidel e o Raul Castro, tendo, né, como outra figura central desse processo o revolucionário argentino Ernesto Che Guevara, né, o Che, que foi um apelido que ele deu justamente no processo da Revolução Cubana, em que, num período de 3 anos aproximadamente, essa revolução conseguiu derrubar, né, a ditadura do presidente Fulgêncio Batista, né? O Batista, que governava Cuba de forma ditatorial, né, através do golpe de Estado, e esse regime de Batista que era, né, fortemente sustentado politicamente, né, pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos sempre tiveram Cuba como uma área, né, de influência mais próxima, até porque geograficamente
Cuba, né, é muito próximo aos Estados Unidos, né? Se você olhar o mapa dos Estados Unidos, o sul da Península da Flórida, logo um pouco mais ao sul você tem justamente a ilha de Cuba, né, que já tinha sido tradicionalmente uma área de intervenção americana. O início, né, da política do Big Stick é justamente, né, sobre o território cubano, inclusive com a formalização, ou seja, a institucionalização através de uma emenda à Constituição americana famosa chamada Emenda Platt. Essa emenda autorizava os Estados Unidos, eles se davam a própria autorização de que eles poderiam intervir em Cuba caso seus interesses político-econômicos eles fossem ameaçados, né, por assim dizer. Bom, embora fosse direcionado especificamente a Cuba, é claro que a Emenda Platt, ela inaugura o processo, ela institucionaliza, melhor dizendo, o processo de intervenções dos Estados Unidos, política, econômica, militar, na América Latina. E a Revolução Cubana faz com que esse país migre para uma área de influência soviética. Então, isso para os Estados Unidos é bastante problemático, porque era uma área que eles tiveram sempre sob controle e é uma área geograficamente muito próxima aos Estados Unidos, certo? Mas o principal problema aqui é a questão ideológica. Se perdeu uma área de controle, se perdeu um território latino-americano que era considerado, vamos dizer assim, uma região segura para os americanos, de controle. Esse país migrou para uma órbita de influência soviética. Haveria a possibilidade, portanto, a partir desse evento, de que outros países também migrassem para órbitas de influência soviética. Ou seja, como se dizia na época, ocorresse uma nova Cuba, né? E isso, nesse momento, dentro dessa ótica, né, absolutamente histérica de Guerra Fria, isso tinha que ser evitado a qualquer custo. Bom, outra situação que temos que considerar são as questões econômicas, principalmente os interesses das transnacionais americanas, desde o final do século XIX e principalmente a partir do século XX. Os Estados Unidos tinham fortíssimos interesses, né? Eles tinham empresas, capitais, negócios em praticamente toda a América Latina. E se algum desses países que tomamos por exemplo, né, a título de exemplo, se algum desses países de repente migra, né, para uma órbita de influência soviética, isso seria um prejuízo muito grande para essa empresa. Porque temos que recordar que o modelo socialista econômico, né, o aspecto econômico do modelo socialista, ele é estatizante. Ou seja, a propriedade privada, empresas, negócios, passa ao controle do Estado. Então, se essas empresas estão sob o controle do Estado, né, se você tem a desapropriação, né, da chamada propriedade privada, então essas empresas, elas, numa possibilidade concreta de um desses países migrarem para uma órbita de influência soviética, elas teriam grandes prejuízos. Então, perderiam investimentos, perderiam capitais e, principalmente, perderiam mercados, né, que estavam, né, no seu controle, né, que estavam dentro de sua área de atuação. Bom, no plano interno, temos que observar as seguintes situações. Primeiro ponto, a ascensão dos movimentos sociais na América Latina. Leia-se movimentos sociais não necessariamente revolucionários. Movimentos estudantil, movimentos sindicais, né, de trabalhadores, que, na maioria dos casos, eram ligados a teorias, né, conceitos, princípios de esquerda, mas não eram necessariamente movimentos de caráter revolucionário. Mas teremos a ação de grupos de esquerda revolucionários, nosso segundo ponto aqui com relação ao aspecto interno. Esse segundo ponto está ligado justamente ao segundo ponto, diretamente, né, do plano externo. Ou seja, a Revolução Cubana é algo tão extraordinário, tão inédito, que faz acender ou reacender, né, na opinião de alguns autores, a veia revolucionária de determinados grupos, né? Ou acender, né, a veia revolucionária, a formação de grupos de característica realmente revolucionária, em que se Cuba
conseguiu realizar, né, essas transformações via processo revolucionário, então é possível realizar isso em outros países. Bom, e por fim, com relação aos aspectos internos, e não menos importante, teremos que observar a questão das elites político-econômicas, e forças armadas latino-americanas. Essas elites políticas estão fortemente ligadas à ideia de propriedade privada, estão fortemente ligadas a capitais, né, estrangeiros americanos, e não veem com bons olhos, né, também a migração de seus respectivos países, de repente, para uma órbita de influência soviética. Isso não é necessariamente uma boa ideia. As forças armadas, né, desses países vão pensar bastante parecido com suas elites. Então, esse conjunto de fatores, Guerra Fria, Revolução Cubana, interesses econômicos de grandes empresas transnacionais, a ascensão de movimentos sociais, a ascensão de movimentos ou de grupos de esquerda revolucionária e a ação das elites, a ação interna, né, nos respectivos países latino-americanos, das elites somadas às forças armadas, todo esse conjunto de fatores eles vão se somar e vão contribuir para a instalação desses regimes autoritários. Daí, né, essa necessidade que eu estou colocando aqui para vocês, que seria mais interessante para nós agora não nos especificarmos em Brasil, né, e vermos o contexto, né, observarmos o contexto geral latino-americano, já que Brasil, nessa situação, como eu disse, não foi um caso isolado.